Marie del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 4. Os inimigos do além. Juca Rosa, o poderoso senhor dos terreiros e dos corações. Houve pais e mães de santo tão renomados que sua popularidade ultrapassou a fronteira das províncias. Foi o caso de Juca Rosa, que passou alguns meses na Bahia se instruindo nos mistérios da religião africana. Ao voltar à capital, fundou um terreiro bem-sucedido em bairro conhecido como Pequena África, onde os negros descidos das províncias do Norte e Nordeste se concentravam. O fato de haver mais homens nas lideranças religiosas não significava que eles tivessem mais oportunidade do que as mulheres para se estabelecer como adivinhos e curandeiros. Mostrava apenas que havia sido quebrado o costume africano, segundo o qual a adivinhação, ou a chamada arte do Fá, era prerrogativa de Babalaos. Mas vamos conhecer João Sebastião da Rosa, ou Juca Rosa, senhor de forças sobrenaturais e uma das maiores lideranças religiosas na década de 1870. Ex-praça do Exército, descrevi-me-no como um crioulo entre 36 e 40 anos, de olhos vivos e penetrantes, alfaiate de profissão, sempre elegante no trajar, alfabetizado, cuja mãe africana lhe legou um arcano de dar fortuna. Aborreceu-se no trabalho e abraçou a nefanda procissão de feiticeiro. Mas foi deflagrado um processo contra ele, depois de uma denúncia anônima enviada à justiça, e publicada no Jornal Diário de Notícias, que aí viu a possibilidade de monopolizar o tema e multiplicar vendas. Seguiram-se notícias sobre sua prisão, sempre sob o título de importante diligência policial. O seguir, em letras maiúsculas, vinha a lista de crimes por ele cometidos: sortilégios, evocações, estelionatos, roubos, defloramentos, remédios para que adúlteras encobrissem suas faltas, mortes, propinações de veneno, abusos de confiança, ataques à religião, seitas proibidas, reuniões secretas, feitiçaria. E, durante meses, a venda de jornais incentivou uma sucessão de artigos escandalizados. Segundo o mesmo jornal, quem o acusava era um jovem de 24 anos que conhecera Juca, líder de uma irmandade conhecida até na Europa, quando buscou tratamento para um braço doente, mas não obteve um bom resultado. Adiantou-lhe 30 contos de réis para compra de remédios e participou de uma cerimônia. Ajudou Juca a realizar uma amarração, cercado de bugigangas, descalço sem paletó, dando saltos, mudando de voz em meio a cantorias. Segundo seu acusador, ele convertia a inimizade em afeição, aconselhando também os meios de se vencer quaisquer dificuldades na vida. Segundo a matéria do jornal, era nesse momento que todos os assistentes lhe beijavam a mão direita e batiam com a cabeça no chão. Na Rua da Carioca, 36, novo ritual de amarração entre uma jovem portuguesa e um opulento negociante que a frequentava. Ali, Juca estendeu um pedaço de pano, e sobre este, em forma de cruz, outro encarnado e preto, pondo-se sobretudo, um urubu, anu, pimenta de Angola, farinha, azeite de dendê, milho e acaçá. Feito isso, comparecia a consultante, e Rosa fazia-lhe passar um galho pelo corpo em todas as direções, pronunciando algumas palavras ininteligíveis. Após, cortava-se o pescoço da ave e a consultante esquartejava enchendo-a dos ingredientes e mandando-a colocar à porta da igreja de São Francisco de Paula. A moça não só lhe entregara um anel de brilhantes em pagamento dos serviços, como lhe dera dinheiro, vendera a sua mobília para arcar com despesas e, diziam, prestara-se a serviços sexuais. A Irmandade tinha cerca de 30 pessoas, e Juca se autoproclamava pai que bombo. Segundo o jornal, ele extraía ferros e agulhas de ferimentos, preparava medicamentos que levavam à sepultura, casava-se com várias mulheres no Gongá, batizava seus filhos segundo rituais pagãos diante de um ídolo, o manipanso, promovia danças eróticas em frente a imagens santas, e as filhas que não cumprissem obrigações pagavam-lhe multas em dinheiro. Elas trabalhavam e participavam das cerimônias descalças e algumas nuas. Escandalizava-se o jornal. A maioria das mulheres era fanaticamente dedicada a Juca. Ele era conhecido por inspirar paixões, tirar o vigor dos indivíduos, fazê-los adoecer e sucumbir a moléstias. E tudo por dinheiro, rugiam os articulistas. O nigromante recebia numa vila situada à Rua do Núncio, depois de um banho de ervas cheirosas, diante de um altar com imagens, castiçais e salva de prata para receber dinheiro. Nesse ambiente de luz mortiça e sepulcral, tocavam-se as macumbas. Distribuíam-se bentinhos para usar junto ao pescoço.
Cantava-se em língua africana e, com o espírito na cabeça, Juca caía como morto. Era aí que dava consultas como Pai Kibombo. A região era infestada de cortiços, casas de fortuna, onde atendiam cartomantes e videntes, e prostíbulos. Mas em seu candomblé eram recebidas muitas senhoras elegantes com quem Juca teve ligações mais do que espirituais. Sedutor e carismático, acabava por enfeitiçar as clientes, a quem fazia, segundo algumas, propostas indecorosas. Era adorado pelas belas e jovens que lhe prestavam serviços sexuais. As notícias sobre o seu julgamento fizeram vender muitos jornais, afinal, consideravam-no capaz de enganar o próprio Deus, e salteador da honra, do pudor e da fortuna. As diversas testemunhas que se apresentaram ao júri relataram uma coleção de cenas dignas de pena do mais extravagante romancista. O que impressionava era o número de amantes e de acólitas adúlteras capazes de tudo pelo Juca, inclusive dar-lhe dinheiro. E muito. A curiosidade pública transformou Juca num herói de horrores, segundo uma dessas folhas. Não faltava quem acusasse, curandeiros como ele infestavam a cidade, e tudo isso vive à sombra de inqualificável proteção e nas barbas das autoridades. Era fanatismo, pois nenhuma queixa para pôr cobro nos atos de selvageria jamais chegara aos ouvidos da polícia. Juca era protegido por políticos e capitalistas. Nas fórmulas mágicas que vendia, não faltava a presença do catolicismo. Sincretismo, aculturação, mestiçagem. Pouco importava. O respeitável era funcionar como se vê nessa receita para os homens se verem obrigados a casar com suas amantes. Tomem-se 26 folhas de erva de Santa Luzia e, depois de cozidas em 6 decilitros de água, meta-se numa garrafinha branca bem arrolhada, até que tenha no fundo alguns farrapos, e sobre o gargalo dessa garrafa reza-se a seguinte oração: Ó Santa Luzia, que sarais os olhos, livra-nos de escolhos, de noite e de dia. Ó Santa Luzia, bendita sejais por serdes bendita, no céu descansais. Aqui tira-se um 7 de um baralho de carta e põe-se-lhe em cima a garrafa, dizendo: Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, te imploro, Senhora, que assim como esta carta está segura, assim eu tenha seguro por toda a vida o fulano, a quem amo de todo o coração, e peço-vos, Senhora, que façais com que me leve à igreja, Nossa Mãe em Cristo Senhor nosso. Rezar, em seguida uma coroa a Nossa Senhora. É preciso manter a carta debaixo da garrafa até o dia do casamento. O julgamento de Juca Rosa teve início no dia 5 de janeiro de 1871. A sala, lotada de autoridades, gente elegante, madamas e seguidores, mas parecia uma festa. Um hábil advogado, certo Dr. Felipe Jansen de Castro Albuquerque, foi escolhido para defender Juca. Segundo o Diário de Notícias, os advogados de acusação tiveram que conduzir uma luta heroica para arrancar a verdade, de testemunhas aterrorizadas pelo olhar que o bruxo lhes lançava. O diário prosseguiu sua campanha enumerando feitiços e mortes promovidos por Juca Rosa, e alertando as autoridades para prosseguir seu julgamento com louvável energia. Que a lei e a ordem não se deixassem embaraçar com solicitações de potentados ou ameaças insolentes em nome da religião e da moral. 6 meses depois, ao final do julgamento, 45 edições de 50.000 exemplares de uma brochura sobre o processo do famigerado Juca Rosa eram vendidas nas boas casas do ramo, informam os jornais da época. O feiticeiro foi, então, condenado. Não por bruxaria, pois o Código Criminal do Império não considerava tal crime, mas sim por estelionato. Embora fosse mais um personagem no mundo do sobrenatural e das mandingas, Rosa chocou por avançar num território proibido na sociedade escravista, o do sexo. Ele era o negro que possuía sexualmente brancas, mulatas e negras. Despertava paixões e alisava canelas, pernas e braços femininos, ambicionados lugares de desejo masculino, para curá-los. Em plena campanha abolicionista, Juca Rosa era o ex-escravo que enfeitiçava aiás com carícias. Sua magia, mas sobretudo seu poder sexual, não podia ficar sem castigo exemplar. Foi libertado após 6 anos de prisão a 26 de julho de 1877. O poder do Pai Kibombo voltaria a atuar?